Oi, gente. Tô aqui fazendo mais uma live para a gente falar um pouquinho. Daqui a pouquinho a Gabriela Mendes do No Front vai entrar aqui com a gente para a gente bater um papo sobre um tema que para nós é absolutamente fundamental. Falar um pouquinho de como lidar com dinheiro ou como trabalhar as questões financeiras nesse tempo de crise. A gente tem recebido muitas. Estou vendo várias pessoas me pedindo para eu acenar, estou acenando aí. Temos acompanhado várias. Ó, a Gabriela Mendes aqui pedindo para participar. Gente. Aí a Gabriela já vai entrar junto e nós vamos conversar aqui um pouquinho sobre como que a gente vai trabalhar essas questões financeiras. Olha a minha ídola maravilhosa, Gabi Mendes do Front. Boa tarde, Ana. Como você tá nessa quarentena? Estou bem aqui. Estamos no esquema sobrevivência. Esquema sobrevivência, tentando muito diariamente ajudar várias empreendedoras, atendendo as demandas, conversando um pouco. Tem gente me perguntando se estou com filtro aqui no Instagram. Devo estar, eu nem sei direito. Se eu tiver, vocês me contam depois, tá? Eu não sei usar direito, então vocês me ajudam. Acho que está com filtro, sim. Vai ver sem querer, eu apertei lá. Né? Depois eu peço orientação aqui para as minhas filhas. Eu tenho duas filhas adolescentes nessa questão, ajuda bastante, né, Gabi? Com certeza. Eu peço ajuda para os meus irmãos mais novos. Ah, então, tamo em casa. Se o filtro eu fiquei melhor, gente, então dá ok pro meu filtro, tá? E aí nas próximas vezes eu vou fazer a Tá live sempre incrível. com Deu um filtro. bronze, assim, Deu um porque tá bronze. difícil. Então. Ai, tá perfeito. Eu montei um cantinho aqui em casa também. Acho que todo mundo. Eu não tenho escritório, assim, uma área específica de escritório. Eu moro numa casa, numa rua absolutamente normal. Então eu fiz na minha sala. Acho que todo mundo tá fazendo. Montei um cantinho, botei cadeira, as coisas aqui para a gente conseguir se organizar, porque é o que é possível a gente fazer agora, né? E não podemos nem reclamar. Mas, Gabi, antes da gente começar o nosso papo, que vai durar 30 minutos, eu queria só lembrar as pessoas que a gente tem um projeto, que é o que a gente está comentando aqui, que chama Visa Elas Prosperam. É um projeto muito bacana, a gente ia começar esse projeto de forma presencial, mas a gente está fazendo online, porque empreendedor é isso, dá um duplo twist carpado e faz as coisas acontecerem, né? A lá Daiane dos Santos. Então, é um projeto que em breve vai começar. Aqui a gente vai colocar o link para vocês. A gente vai ter grupos focais em algumas cidades, ou seja, grupos de trabalho. Vai ter em São Paulo, Manaus, Teresina, Anápolis, Cascavel e Caruaru. Nesses grupos a gente vai ter uma conversa diária, um acompanhamento lá diário. Vamos ter eventos digitais, participando várias autoridades, ecossistema. Vai ser muito bacana. Esse é um projeto que a gente tem muito orgulho, porque falar de questões financeiras para empreendedor é absolutamente fundamental, né? Se a gente não alertar para essa questão agora. Ah, tem uma aqui falando que é de Manaus, que maravilhosa! Tem outra falando que é de Londres. Nossa, também estamos muito felizes de você estar aqui com a gente. E aí eu vou começar fazendo uma pergunta para a Gabi super simples, tranquilésima, assim, não é uma pergunta facílima. Como é que a gente faz para lidar com as finanças nesse tempo, Gabi? Como é que a gente lida com tudo isso? Eu recebo por dia umas 20, 30 mensagens falando: meu Deus, eu não tenho caixa, não sei o que fazer, como é que eu faço, né? Tem gente de Teresina, tem gente do Brasil inteiro, então vamos lá. Primeiramente, boa tarde a todas e todos. Sou Gabriela Chaves, economista e fundadora da Nufront Empoderamento Financeiro, que é uma plataforma que pensa educação financeira. Esse é um momento central para a gente pensar as nossas finanças, né? Eu estava vendo uma pesquisa que mais da metade dos brasileiros teve a sua renda reduzida
por conta dessa crise. Então, assim, na prática, a gente precisa de um planejamento financeiro para a gente conseguir sair desse momento sem dívidas. Acho que a principal ordem desse momento é a gente sair desse período sem dívidas ou com o menor nível de dívidas possível, assim. Então, uma dica que a gente tem recomendado, em primeiro ponto, é entender o que é essencial nesse momento. Então, Uhum. gastos supérfluos do ponto de vista das finanças pessoais, né? Claro, Aqueles claro. gastos variáveis precisam ser revisados. Então, a gente tem uma série aí de gastos, aquelas assinaturas de 20, 30, 40, 70 reais que ficam recorrentes no nosso cartão. A gente precisa revisar todos esses gastos, porque é um momento em que a gente precisa tentar e viver com o que a gente chama na Nufront de salário mínimo necessário. A Tá. ideia, então, é que é fundamental que as pessoas calculem dentro das suas responsabilidades. Então, se eu tenho um dependente, eu vou ter uma necessidade de salário mínimo necessário, que é diferente de uma pessoa que não tem nenhum dependente. Claro. Então, a gente aconselha as pessoas a calcular esse valor chamado salário mínimo necessário, porque ele vai dizer para a gente qual é o valor mínimo que a gente precisa perseguir ou faturar de renda para a gente conseguir aí manter a dignidade. Então, o que que entra nesse É, necessário? eu gostei disso, Educação. Gabi, desse mínimo necessário, colocar as despesas que são as essenciais para a gente sobreviver e deixar do lado assim o que a gente mais para frente pode repensar, porque na real todo mundo hoje está sem caixa, está sem recurso e precisa pensar nos itens básicos, que é colocar comida dentro de casa. Então, assim, é bem importante essa sua orientação. Estou gostando muito assim de esse salário mínimo necessário, não é o salário mínimo o valor que a gente tem aí, né? Exatamente. A ideia é entender a realidade de cada um. Uma coisa é uma pessoa jovem que mora com os pais numa casa própria. Outra coisa é uma pessoa que tem os pais como dependentes, os filhos como dependentes, mora de aluguel. Então, as realidades são muito diferentes. A ideia de calcular esse valor, esse salário mínimo necessário, é garantir aí que a gente tem as contas básicas Uhum. de alimentação, gastos relacionados à saúde. São esses os gastos que precisam ser priorizados com consciência, né? A Claro, gente precisa claro. tentar equilibrar essa fórmula do pedir comida com comer em casa, evitar aí esses gastos excedentes com a gente tá no momento onde as pessoas estão usando bastante aplicativo, mas é importante a gente se controlar em relação ao cartão de crédito, porque Uhum. os juros do cartão de crédito e do cheque especial, eles são assim absurdos. Uhum. E aí a gente não consegue assim, porque a tendência, né, a gente ser mais, eu não sei se a palavra é leniente, não sei se é isso, mas a gente ser mais condescendente com a gente. Então, eu acho que talvez isso a gente devesse repensar bem nos gastos, né? Principalmente nessa situação que a gente está vivendo, que a gente não sabe como é que vai ser o dia de amanhã. Então, acho que é realmente fundamental a orientação que você está dando. Tem alguém falando aqui que o telefone está vibrando muito. Eu não sei se é o O meu. meu tá Será que no é o meu? silencioso. Oi? Eu acho que talvez seja o seu. Já tirei o meu aqui. Não tem Deixa eu problema. ver se eu não sei se eu deixa eu ver se eu tirar aqui, colocar no silencioso. Deixa eu ver como é que eu faço isso sem desligar a live. Meu Deus, que medo! Será que se eu fizer assim eu Puxa assim para cima e aí Ah, você clica no voluminho. tá, deixa eu ver aqui se eu consigo fazer isso sem sair da live, pelo amor de Deus. Nesse conceito. Voltei. Voltei, Ah, voltei, voltei. Não saiam. Coloquei no silencioso. Eu tinha feito alguma bobagem. Me desculpa, eu tinha feito alguma bobagem. Mas enfim, Gabi, então assim, focar no necessário, evitar esses gastos que a gente tem, a gente acaba sendo mais condescendente com a gente nessa época de, vamos comprar alguma coisa ali, mas tem um outro lado, que é a questão das pessoas que eu tenho recebido muito essas mensagens, principalmente das empreendedoras, assim, ó, minha renda cessou.
né? Eu não tenho um salário, eu dependo do negócio. Então, 40% das empreendedoras têm essa situação, dependem exclusivamente da renda do negócio. E aí o negócio parou. E aí, como é que a gente faz nesse caso? A gente repensa, a gente, claro, a gente tem orientado muito, tenta mudar o modelo de negócio, tenta repensar em outras alternativas. O que que você recomenda nesse caso, assim, para essa situação que a gente está vivendo hoje? Bom, a gente tem para as empreendedoras que envolvem a entrega de produtos físicos, de Uhum, produtos ou serviços que envolvem entrega física, uma estratégia que a gente tem recomendado é a ideia de você vender e tentar antecipar a receita. Então, tá, você trabalhar em cima da sua base de clientes. Essa é uma estratégia que funciona mais com quem já conhece o seu produto, já tem claro. uma confiança em relação à sua marca. E aí você pode abordar esses clientes oferecendo um determinado desconto em Uhum, relação à aquisição desse produto ou serviço a ser prestado no futuro. Então já uhum. tem uma série de sites, por exemplo, sites, E voucher o ramo futuro. turístico, ele foi impactado bastante. Então, você Uhum. tem aí site de viagem vendendo viagens para o segundo semestre de 2021, Com porque é uma preços forma que eles legais. têm de tentar antecipar a receita e garantir aí uma manutenção do negócio. Uhum. Então, essa é uma das coisas. E a outra coisa é pensar se dentro do propósito da sua empresa não existe a possibilidade de desenvolver produtos digitais. Que a gente está Claro. falando aí de um momento em que os mercados digitais eles estão bastante aquecidos e você não tem aí grandes barreiras de entrada, dá para você começar muito simples. Então, sempre tenho a ideia de MVP, que é o menor produto viável que você consegue fazer. Então, Claro, como é que eu consigo fazer um teste com o menor custo possível para conseguir validar a minha ideia? claro, claro. É um momento que dá para pensar bastante coisa do ponto de vista da esfera digital, porque a gente não tem uma perspectiva de voltar a reunir grandes pessoas, fazer grandes eventos tão cedo, né? A ideia é que esse movimento de quarentena ele vai voltar aos poucos. Ele não vai Então, de uma a vez gente num dia seguinte, todo mundo vai voltar e tá tudo certo. Eu e também aí tô vai com botar essa um estágio. Eu estou com essa perspectiva. Nós fazemos eventos na rede, nós vivíamos de eventos presenciais, né? Que era o nosso grande foco. Não vivia, não era o nosso modelo de negócio, mas ele era uma das principais ações que nós fazíamos. E aí, óbvio, né? Eventos presenciais acabou tudo, a gente não tem como fazer, a gente migrou parte desses eventos para online, mas parte deles não faz sentido fazer online porque tem coisas que não funcionariam, né? Mas, por exemplo, a gente tem feito mentoria online para ajudar as empreendedoras, do mesmo jeito que a gente fazia gratuito presencial. A gente tem feito essas divulgações de conteúdo que eu acho também que são fundamentais. E eu acho que uma dica que você deu, a gente tem falado muito sobre isso, é repensar o seu modelo de negócios, né? Porque assim, tá todo mundo falando muito sobre transformação digital, todo mundo falava muito sobre transformação digital, mas na real ninguém fazia transformação digital, né? As pessoas trabalhavam muito com presencial. Infelizmente, ninguém precisava de uma pandemia para isso. Na verdade, a pandemia só acelerou. A gente está todo mundo tentando, né? E eu acho que é muito importante o que você falou, migrar para o digital e fazer o que a gente chama no ambiente de startups de um MVP. O MVP nada mais é do que um protótipo, alguma coisa que você faz de forma muito simples para você testar se as pessoas têm adesão àquilo que você está fazendo, ou um e-book, ou um congresso online, ou, enfim, fazer um curso, alguma coisa para ver se faz sentido para as pessoas. Mas é muito importante, Gabi, a gente reforçar a questão da relevância, né? Porque também não adianta fazer mais do mesmo que todo mundo está fazendo, porque vai cair na vala comum. Então, eu acho que a relevância é muito importante, né? Sim, por isso que eu falei da questão do propósito, que está lá refletido naquela, sabe aquele missão, visão e valores, que toda formação de empreendedorismo eles falam? Pode Uhum, parecer que é
um café com leite, mas na verdade essa ideia de missão, visão e valores é o pilar de existência de uma determinada iniciativa. Quando Uhum. você tem uma missão muito clara, essa missão tem que estar associada à resolução de um problema concreto. Sim. Então, ter uma missão bem estruturada, um propósito bem estruturado, torna mais fácil recalcular a rota nesse momento. Porque você tem claro o problema a ser resolvido, e aí Perfeito. você consegue pensar em novas ferramentas para resolver esse problema. A Uhum. questão é que, por vezes, na internet, as pessoas querem resolver problemas que não existem. E aí é a importância da validação, de você fazer um protótipo, roda uma pesquisa de mercado no WhatsApp. É muito simples você montar um Uhum. formulário no Google e perguntar para as pessoas, pergunta para esse seu público-alvo se quais são as dores dele, para você entender se de fato você está resolvendo um problema. A gente Uhum. está em um momento em que a forma de pensar negócio está sendo questionada. Essa lucratividade a qualquer custo, sem pensar no coletivo, sem pensar no próximo, ela está sendo vigiada nesse momento. Sim, a Empresas que não forma. têm nenhuma responsabilidade social, só querem vender, 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 estão sendo tidas como oportunistas. Sem dúvida, vocês têm. Hoje está todo mundo olhando para uma questão que se chama relevância, de que lado você vai estar, né, do consumo. E o que a gente tem ouvido bastante é que assim, nós vamos viver um mundo antes da pandemia, que é aquele mundo que não volta mais, não existe mais, e um mundo pós-pandemia, que é esse mundo que a gente não sabe ainda o que vai ser. O que a gente sabe é que as pessoas vão valorizar muito mais empresas conscientes, marcas conscientes, um posicionamento mais próximo, mais relevância, e isso vale para as grandes corporações e vale para o pequeno empreendedor. Ou seja, que está ali na vida, no dia a dia, tocando o seu negócio, também tem que ser relevante para essas pessoas, né? Então, acho que esse é o nome do jogo que você está falando, a questão do propósito é fundamental. Gabi, tem uma outra questão que a gente tem recebido muito. A gente tem feito orientação sobre isso, mas eu acho que ainda é muito difícil. Por exemplo, a pequena empreendedora tem dívida, não está conseguindo pagar as dívidas. A gente tem orientado assim: posterga tudo que é dívida possível, né? Tudo que você tiver que estiver nas medidas do governo de postergar imposto, de postergar dívidas que são possíveis e tentar organizar financeiramente, como você falou, pensando no negócio, né? Organizar as despesas e ao mesmo tempo buscar novas receitas, ou seja, buscar como você põe mais dinheiro para dentro de casa, porque esse é o X da questão, mas claro, de uma forma relevante. Essa é a recomendação que você também está dando, Gabi? Do ponto de vista do empreendimento, é fundamental entender aí quais são as despesas obrigatórias, vitais para a manutenção do negócio. Uhum, Então, por vezes, sei lá, se eu trabalho com uma plataforma e eu não, se a minha plataforma sai do ar, eu não tenho um meio de trabalho. Esse custo, ele é um custo obrigatório para que a sua empresa continue a rodar. Mas é ótimo um exemplo. momento de repensar outros custos obrigatórios. Então, sei lá, se eu Uhum, estou pagando aluguel num espaço, será que vale a pena eu manter esse custo pelos próximos 6 meses, sendo que eu não tenho perspectiva de uso desse espaço? Então, é nossa, um boa momento de questão. revisar gastos. É Uhum, fundamental revisar gastos, entender o que é aí essencial, imprescindível, mas com um olhar muito atento à questão das pessoas. As pessoas não são recursos descartáveis, a gente está falando de recursos humanos. sim, Então, numa priorização aí, eu acho que acertam muito os empresários que priorizam o pagamento de pessoal. E claro. para as pequenas empreendedoras aí, o salário mínimo necessário ele é um norte do quanto que eu preciso faturar minimamente para manter a minha dignidade. Para quem tem funcionário, eu acho vital pensar aí na priorização, porque as pessoas que trabalham com você, que têm o mesmo propósito que você, elas não são substituíveis. Então, é um momento também de mostrar que a gente está junto para valer. Reduzir esses gastos, procurar novas receitas Tá. e a separação das contas, né? Para quem ainda não fez, esse também é Uhum, um momento vital, porque muitas empreendedoras vão supor alguém que faz bolo. Ai,
eu preciso de dinheiro, mas peraí, você precisa entender o que que é gasto seu e da sua família e o Sim, que são gastos relativos à sua produção de bolos. sim, Talvez com o delivery você consiga continuar produzindo bolos, mas você precisa ter um caixa feito para a produção de bolos, de onde vai sair o dinheiro dos ingredientes, de onde você vai se pagar semanalmente, quinzenalmente, mas precisa separar para entender onde é que está o buraco, porque às vezes o buraco está numa empresa que tem gastos é, demasiados, ou tá numa pessoa que tem uma desorganização financeira muito grande. Sem separar, a gente não consegue entender. não, é super fundamental. Eu já vi inúmeros casos nesses 10 anos na rede e 13 como empreendedora, vários casos de negócios que fecharam exatamente por conta dessa mistura. O que eu gosto de dizer é que nem sempre as pessoas fazem essa mistura porque elas querem ou porque elas gostam, porque o dia a dia não é fácil, né? Empreender, eu digo que é para quem tem estômago forte mesmo, para aguentar os trancos, né? Ultimamente tem sido, a gente tem precisado de estômago mais forte ainda, tem sido mais desafiador. Mas assim, eu costumo falar que é importante, mesmo que você não tenha uma planilha financeira, mesmo que você não tenha um software, que você faça um controle mínimo. Pode ser num caderno, o quanto entra, o quanto sai, e separar. Pode ser separar por cor as despesas do que é de casa, do que é da empresa. Eu acho que é muito importante entender, porque às vezes, se você não consegue fazer essa separação, eu já vi muitos casos de empreendedoras que falavam para mim: a minha empresa não está dando dinheiro. E eu, que não sou especialista em finanças, sentei com a pessoa, falei, vamos olhar aqui. Aí olhei tudo, ela colocava despesas dela, pessoais, dentro da empresa. Então ela achava que não tirava um Prolabore, mas ela tirava um Prolabore até razoável, estava por volta de R$ 4.000 o Prolabore dela, e ela achava que a empresa não dava nada para ela, porque ela simplesmente não demonstrava isso de forma separada. Ela via como despesa da empresa só. Então, acho que isso também é fundamental. Um outro ponto, Gabi, que eu acho que é também importante, considerando todo o momento, você falou de aluguel, eu acho que é super importante, e estou falando isso porque a rede tem uma sede, tem escritório, tem espaço alugado, nós temos um mini auditório lá, e a gente negociou com o dono do imóvel para um desconto, pelo menos até a gente entender como é que vai ser a situação, porque a gente também não sabe, assim como ninguém sabe. Hoje, alguém que afirma que sabe o que vai acontecer nos próximos meses é alguém que está completamente equivocado. Então, negociar as despesas, acho fundamental, que você falou, a questão do aluguel, manter os funcionários. A gente tem 20 colaboradores diretos na rede e nós vamos até o fim sem demitir ninguém para poder a gente manter esse círculo produtivo. E tem uma coisa que eu tenho observado muito, não sei se você tem observado, é a questão das relações de fornecimento. Então, felizmente, no nosso círculo, as empresas que são nossas clientes estão mantendo, né, os projetos, mesmo que mudando o modelo do projeto, mas estão mantendo. Eu não sei se isso está acontecendo com todo mundo, mas assim, a gente tentar ser o mais claro, o mais aberto possível com os nossos fornecedores, para poder, fornecedores e clientes, para poder manter essa relação financeira, ou postergar, ou parcelar. O que você acha disso, Gabi? Ah, com certeza, assim, isso que a gente está falando de relevância, né? É um tripé até que quem trabalha é a Monique Evelyn, de Uhum, visibilidade, relevância e credibilidade. uhum, É fundamental a gente entender que a credibilidade, ela é algo fundamental a ser construído. E isso envolve as relações interpessoais que você desenvolve ao longo desse processo profissional. uhum. Então, assim, quando a gente fala de priorizar, por exemplo, os funcionários, é entendendo que existe um investimento aí nas pessoas. As pessoas, elas têm aí skills que não podem ser descartadas no momento de crise, no Sim. primeiro momento de crise. Uhum. Então, é fundamental que a gente pense isso. Uma outra dica, a gente estava falando sobre a questão, né, de organizar as despesas e tudo mais. Uma dica que eu dou para essa empreendedora que tem dificuldade de separar as contas é que Uhum. ela se pague semanalmente ou Ah, quinzenalmente. bacana isso, Porque hein? dessa forma, ela minimamente vai conseguir entender quanto que ela está tirando para si do seu negócio. Quando Tá. você recebe, compra, vende, tira o dinheiro para ir para o mercado, para pagar a conta de luz, você perde totalmente essa noção.
Então, assim, tenta criar uma caixa, uma carteira, uma conta que vai receber tudo da sua empresa e você se paga semanal, quinzenalmente. E aí Nossa, você muito vai conseguir boa. minimamente ter um registro de quanto que você tirou para você do negócio. Fica mais fácil de enxergar. Uhum. Nossa, muito boa essa dica, Gabi, porque normalmente o que a gente faz fica assim, tenta pagar no mensal o Prolabore e aí fica fazendo aquela confusão porque tem as despesas semanais, né? Tem as coisas que estão ali para poder garantir o nosso dia a dia. Uma outra questão que eu tenho visto muito, Gabi, assim, das empreendedoras, é assim, tá bom, Ana, eu tô reorganizando as despesas, eu tô buscando, tentando buscar novas receitas, buscar formas de trazer mais coisas para o meu negócio, mas nós estamos vivendo agora na pandemia, mas a pandemia vai passar. Né, em algum momento vai passar. A gente só não sabe se um mês, 2 meses, quanto tempo ela vai passar. O que eu tenho falado muito é como você se prepara para isso. A maioria dos pequenos negócios não tem reserva financeira, né? Tem gente até fica aí o tempo inteiro falando, você precisa ter reserva. Gente, as pessoas não sabem que empreender nem sempre você consegue ter reserva. 80% dos pequenos negócios não tem reserva financeira, o que é uma situação bastante difícil. Como se preparar financeiramente, assim, para uma eventual retomada que vai acontecer, mas para não perder o trem, sabe? Para não perder o bonde financeiramente falando, né? Um planejamento financeiro, como é que você faz para poder, passando esse momento, o que que a gente espera aí pela frente? Não é exercício de futurologia, não, é mais de exercício prático É mesmo. justamente um exercício de planejamento de curto, médio e longo prazo. Perfeito. Apesar da pandemia, apesar da gente não ter nenhuma certeza sobre o cenário econômico mundial pós-pandemia, a gente pode se organizar com base lá naquela missão, visão e Uhum, valor da nossa empresa, em como que a gente pretende desenvolver e entregar soluções para as pessoas. Então, assim, é um momento, se você não está tendo venda, é um momento que você pode direcionar todo o seu esforço para o planejamento. Então, uhum, entender as burocracias da contabilidade que precisam ser resolvidas, questões relacionadas a processo, deixar a sua marca redondinha, fazer aquele fluxo de relacionamento com o cliente, entender perfeito. toda a esteira do seu negócio. Vamos usar esse período que a gente tem para planejar como que a gente vai se organizar a partir do momento em que a economia voltar a retomar. Uhum, Porque muita gente, né, quando a gente fala assim, nossa, por exemplo, R$ 10.000 pode ser muito dinheiro se for muito bem aplicado, uhum. ou pode ser nada se não for um dinheiro planejado. Então, é fundamental que as pessoas evitem se endividar nesse momento. Acho que sair dessa crise sem dívidas já é uma grande conquista, Legal. a ser perseguida pelas pessoas. E, além disso, planejar o negócio do ponto de vista do desenvolvimento e do investimento. Se eu preciso Uhum. de investimento, quanto de investimento eu preciso? Para que que eu preciso? Como que eu vou alocar esse dinheiro? Porque se a gente não tem essa reserva de emergência, a gente pode criar. Mas o ponto é, a gente não cria reserva sem planejamento. Não faz Fundamental. sentido guardar dinheiro se você não tem um plano para aquele dinheiro que está sendo guardado. Se você não tem Uhum. um plano, esse dinheiro vai parecer um desperdício, vai parecer que ele está improdutivo. E você vai lá e Então, pega esse dinheiro, né? Porque se você acha que ele não tem nada para ser utilizado, você vai lá e pega. Gabi, nós estamos caminhando para os minutos finais, a gente tem mais 3 minutinhos. Eu achei fundamental o que você falou de fazer o planejamento, porque normalmente a gente fica tão desesperado que a gente não quer planejar, a gente quer fazer. Só que eu acho que quem vai de verdade sobreviver, e espero que a grande maioria sobreviva. Eu sei que todas as notícias estão falando de coisas ruins, estão falando, ah, não vai dar certo, um monte de pequena empresa vai fechar. Essa semana eu falei para uma empreendedora assim: olha, talvez o seu negócio, do jeito que ele é hoje, ele feche.
Mas pode ser que você abra um outro negócio ou você tenha um outro produto que surja desse momento e que pode ser um negócio novo para você. Então, assim, eu sou otimista. Eu acho que todo empreendedor, se não é otimista, é difícil empreender, porque empreender, como eu disse, não é uma tarefa fácil. O que você diria para essas pessoas agora, né? Para todas essas pessoas que estão empreendendo? Adorei que você falou de planejamento, porque eu acho que é algo fundamental para poder assim a gente manter a motivação e o que é importante assim a gente olhar agora nesses 3 minutinhos finais aí que a gente tem da live. Gente, para quem não sabe, a No Front trabalha com músicas do Racionais, né? E uma das músicas fala que é necessário sempre acreditar que o sonho é possível, que o céu é limite. Então, apesar desses dias difíceis, a gente precisa ser capaz de fortalecer as nossas redes e construir um futuro mais positivo para a sociedade. Assim, acho que essa pandemia evidenciou uma série de problemas relacionados à desigualdade, relacionadas à forma como o trabalho vinha sendo estruturado, como a gente vinha estruturando o nosso tempo. E isso tudo está colocando para a sociedade uma mudança que a gente ainda não sabe aonde vai dar. Uhum. Mas a gente acredita que através do planejamento financeiro é possível a gente chegar em lugares inimagináveis. Eu vou dar para vocês a dica de 2 filmes que eu acho incrível para assistir nessa quarentena também, que é o pai da Black Music, que é The Black Godfather, que tem na Netflix, que conta a história do Clarence. Assim, ele não se formou no ensino médio e ele foi responsável assim, por grandes hits da Black Music na década de 70 e 80. É um filme muito Uhum. legal de ver porque a gente lembra de músicas, mas ao longo desse filme conta que ele quebrou 3 vezes na vida dele. Ele chegou a Uau. ter várias gravadoras, várias, e ele quebrou 3 vezes. E ele fala que ele aprendeu que na vida é sobre a rede que a gente constrói, porque mais do que o dinheiro, a rede permite que você se erga em momentos difíceis. Então, é fundamental esse momento de troca. É muito importante a gente entender como a gente pode se ajudar com base no que a gente tem. Então, a gente tem aí um know-how em empreendedorismo e planejamento financeiro. Vamos tentar compartilhar justamente esse conhecimento, pensar em um planejamento que seja de médio e longo prazo. A gente tem que parar Perfeito. de viver para o próximo mês, porque isso coloca a gente numa instabilidade que também é emocional. A gente Uhum. precisa falar sobre como que o dinheiro ele afeta a nossa relação com a nossa autoestima. E a gente lá no Front tem pensado em como promover justamente essa jornada para que as pessoas consigam, a partir do que elas têm, da realidade concreta, que às vezes é uma realidade de endividamento, às vezes é uma realidade de não tem mais dinheiro entrando. Como é que a gente, dessa realidade concreta, vai construir aí um planejamento financeiro que nos permita vislumbrar um futuro melhor? Porque é para isso, assim, o trabalho, o dinheiro, eles são um meio para a gente conseguir viver com dignidade, ter felicidade e realização. Então, é É, um momento que a gente tem uma chance também, né? eu acho muito bacana, assim, essa visão da gente ter o dinheiro ser um caminho, né, para a gente buscar a realização pessoal, mas não só isso. Gabi, para encerrar, eu só queria relembrar os recados que eu coloquei no começo, gente. A gente está fazendo um programa super bacana que chama Visa Elas Prosperam. É um programa para ajudar mulheres que têm pequenos negócios. A gente vai fazer acompanhamento. Nesse momento não vai ser presencial, vai ser online, mas é muito interessante. A gente vai ter mentoria, vai ter grupo de trabalho, vocês vão poder formar redes locais nas cidades onde nós vamos realizar o programa. Aqui na live tem o link para inscrições que o time da rede está colocando aqui. Só lembrando as cidades que nós vamos trabalhar, o programa Visa Elas Prosperam, em São Paulo, em Manaus, em Teresina, em Anápolis, em Cascavel e em Caruaru. Nós vamos ter 6 grupos online no Facebook do programa, nosso time da rede que vai gerenciar esse grupo. Vamos ter eventos digitais, vai ter informação, educação financeira,
muito, muito rica a troca. Eu sou empreendedora há 13 anos. Para mim, o que fez a diferença na minha vida como empreendedora foi a troca com outras pessoas, informações relevantes, aprender como pessoas como a Gabriela, que eu conheci também há algum tempo. Isso para mim foi fundamental e eu acho fundamental a gente buscar conteúdo. Para mim, empreendedor que se desenvolve, empreendedora que se desenvolve, é quem está atento às oportunidades, né? Veja o que é oportunidade. Esse programa ele vai oferecer uma oportunidade para vocês. Então, assim, quero encerrar aqui agradecendo demais a Gabi. Eu sou fã do trabalho da Gabi. A Gabi é economista, fala de educação financeira com uma clareza, com uma fluidez maravilhosa, fora que usa as músicas e as letras do Racionais, que são incríveis. A Gabi é do Nufront, que é uma plataforma de educação financeira super incrível também. Sigam no Front, siga a Gabi. Continuem conectados com a gente na Rede Mulher Empreendedora. A gente está sempre aqui oferecendo informação, conteúdo de qualidade. E não deixem de se inscrever no programa Visa Elas Prosperam. Vai estar aqui no link para vocês. Se vocês tiverem dúvida, não tem problema. Manda e-mail para a rede contato@rme.net.br e nós vamos ficar muito felizes de poder ajudar vocês. Gabi, que incrível esse papo. Podia durar 1 hora, né? Com certeza. Muito Muito gostoso, muito obrigada. obrigada, viu, Ana? E é isso, estamos juntas, juntos, para a gente passar por esse momento difícil e tenho certeza que a gente vai conseguir amadurecer muito, a gente vai conseguir maturar muita coisa, para a gente voltar mais forte, para a gente conseguir ter resiliência nesse momento. Sem dúvida nenhuma, a gente vai conseguir juntos todo mundo. Gente, a live fica gravada aqui no perfil da rede durante 24 horas. Depois a gente vai salvar e coloca também nos nossos canais. A gente tem um canal no YouTube que chama Rede Mulher Empreendedora. A gente coloca lá para vocês também. Um beijo a todos, boa noite. Não esquece lá de se inscrever no Visa Elas Prosperam. Gabi, beijo grande, querida. Tchau, Beijão, tchau, tchau. tchau.